Então, vamos lá. Só um pouquinho aqui, só eu achar aqui. Só um pouquinho, pessoal, pra gente começar. Meu áudio tá bom para vocês? A câmera. Tá, tá joia. Peraí, vamos lá. Bom, quero agradecer aqui a presença de todos, né? Muita gente deve entrar e vamos começar, e aí o que for entrando, né? Se tiver alguma dúvida, a Nani tira. Então, hoje estamos aqui com a Nani Muniz. Nani Muniz já está aí na Cerrado Experience, não é nem membra, não, ela já é Já sócia do estou Cerrado veterana, desde né? 2022 ou 2023, acho que 2022. Acho que foi o comecinho de 2023. Comecinho de 2023, já tem anos aqui, já é mais que anfitriã. E eu vou falar um pouco sobre a Nani, né? A Nani, que vai fazer essa apresentação, esse workshop para vocês, ela é estrategista de marketing digital há cerca de 8 anos, atuando com gestão de redes sociais, tráfego pago e design gráfico, com foco em identidade visual, entre outras estratégias. A identidade visual que a Cerrado tem hoje é graças a Nani, tá, gente? Então, assim, eu sou super grata, porque realmente hoje a gente construiu uma identidade da Cerrado Experience e foi graças a ela. Ajuda empresas a fortalecerem sua presença online e transformarem interesse em venda. Hoje ela vai conduzir a aula, o posicionamento digital para turismo. Então, vamos começar, Nani? Vamos. Dou a Primeiro, palavra, vê se você consegue colocar aí sua apresentação. primeiro quero agradecer vocês que estão aqui, né, nessa aula. Gostaria que tivessem mais gente, que tem muita gente que realmente precisa. O Rafael, o Lucão, já sei que já manda bem aí nas redes sociais, mas que bom que vai ficar gravado. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos ver se o Meet não vai ser temperamental comigo, vamos ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Deixa eu ver aqui se eu... Aí. Parece que o Lucão... pode falar, Lucão. Gente, sobre rede social, vocês lembram que eu falava muito que muitos seguidores não dava venda, né? E eu tô pagando com a língua, viu? Porque teve 2 vídeos meus que viralizaram, que nos últimos 4 meses trouxeram mais de 4.000 seguidores para mim. Uau! E, E aí por a exemplo, conversão? e aí, por exemplo, rolê daqui a 2 meses já tá vendido, não tem vaga mais. Caramba, que Então, legal. tô achando um máximo isso, né? A repercussão do que material de mídia bom e os seguidores em si, em algumas atividades que viralizou e tá vendendo muito mesmo. Dolinos Maracanã vendeu demais por causa de mídia, né? No Instagram. E o salto lá na Cachoeira da Fumaça viralizou também e tá, sim, vendendo muito. Então, tipo, eu tô muito feliz, né, pelo retorno desse povo que tá seguindo agora, né? É só um relato aí para vocês que eu realmente paguei com a língua. Todo mundo sabe aí que eu realmente falava, seguidor não dá venda, muito seguidor. Mas, gente, foi orgânico. Isso Sim, é ó, legal, né? Porque às vezes um foi rios que você faz, você nem se preocupa, fala, vou Não, e colocar, o vamos pior que ver. nem fui eu, gente. O pior que não fui eu. Foi os turistas que postaram, colocaram eu de collab e o trem viralizou. Sim, é Mas assim, sabe o foi que absurdo. acontece, Lucão?
é porque são seguidores qualificados, que tem tudo a ver com você. Por isso que gerou seguidores, gerou venda. Porque às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em seguidores, 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 e aí faz campanhas que a segmentação é ruim, aí atrai um monte de seguidor que não vai engajar, não vai comprar, não vai nada. Então, parabéns, porque isso, na verdade, os seguidores que você conseguiu tem tudo a ver com o seu nicho, mesmo que não tenha sido diretamente você, né? Mas foi uma collab. Então, é isso, seguidor qualificado, gera venda mesmo. Fico Amém, que feliz. continue assim. Ah, eu não Tô consegui, não. feliz. Boa noite, gente que entrou. Eu não consegui, compartilhei para mim, tá Claro, com certeza. Vamos lá. o Deixa eu PDF. colocar aqui no WhatsApp. Boa noite a todos. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu te achar aqui, Nani, de novo, que eu tinha que ter salvo. Bom que a galera já vai entrando. Nani. Achei. Achei. Mas também só passeio chato, né, Lucão? Só passeio para não falar o contrário. Todo o seu sonho em fazer essa mesma Dolinas do Maracanã, eu tenho muita vontade de fazer. Esse É aí a mesmo. mesma coisa do Buraco das Araras? Olha, tem algumas diferenças. Aham. Eu falo que o Buraco das Araras é a mesma coisa que Dolinas do Maracanãs, só mudou o nome, né? Por causa do Buraco das Araras lá de Mato Grosso do Sul. Então, Ah, é a mesma coisa, né? Só que com um nome diferente. entendi. Tá. Vamos lá, pessoal. Estou abrindo aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Vamos lá. Ai, cadê? Abrir, compartilhar. Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. Vou só permitir aqui. Permitir. Quem é? Permitir. É interessante. Pronto, já está aí. Deixa eu só ver que parece que alguém entrou, mas eu acho que eu já permiti automaticamente. Então, vamos começar. Deixa eu arrumar aqui a tela para ficar bonitinha aqui para vocês. Engraçado, ele veio como PDF. Essa era a intenção? É, PDF. Tá. Deixa eu ver como é que eu faço para ficar a tela bonitinha. Ai, meu Deus. Ajuda aos universitários. Será que não é ali na lupazinha? Será que diminuindo? Pode ser assim? Pode. É Ficou bom que eu bom? vejo vocês também. Tá bom para vocês? Não Conseguiu consegui. visualizar? Eu não sei abrir tudo, então tá bom? Então, beleza. Então, vamos que vamos? Vamos. Então, boa noite aos que chegaram. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Espero poder agregar um pouco nessa caminhada de empreendedorismo, de turismo de vocês. Sabemos como é difícil empreender. Antigamente, talvez, era muito mais fácil, né? Vocês podem até opinar. Antigamente era o boca a boca, a gente ia lá e imprimia um milheiro de panfleto, pagava umas pessoas para ficar lá no quebra-mola distribuindo, para colocar nas caixinhas de correio, e de repente veio essa bomba digital de tecnologia e o mundo está cada vez mais digital e está avançando muito rápido. E quem não se. Tem muita gente ainda que luta contra isso, mas não tem jeito. O ideal é a gente fazer um digital melhor, mais ético, que de fato seja acessível para todo mundo, do que falar não quero, não gosto, não vou fazer, porque aí a gente vai, nós né, como empreendedores, a gente vai perdendo espaço, a gente vai ficando invisível. Quem não está online hoje em dia, a marca que não está online hoje em dia,
ela fica praticamente invisível se ela não for uma marca muito forte de indicação e de boca a boca. Então, aqui é o tema, né, posicionamento digital para turismo, estratégias que transformam o interesse em venda. Pode passar, Jaque, por favor. Aí eu queria trazer uma primeira perguntinha para vocês, gostaria que vocês participassem. Qual a maior dificuldade de vocês hoje no posicionamento digital? Se alguém puder compartilhar, falar, o que vocês enxergam hoje no posicionamento de vocês? O que vocês acham mais difícil? Uai, primeiro que não tem planejamento, né? Na tora. Essa é uma dificuldade. Alguém traz mais alguma? Bom, eu digo, falta de tempo, falta de técnica, de planejamento, como o Lucão falou. Às vezes a gente tem que lidar com o nosso negócio, tudo que a gente já sabe, todo conhecimento, investir no nosso negócio e ainda tem que ficar aprendendo como mexer ali nas plataformas digitais, né? Isso é muito difícil. E tem gente mesmo que não tem a veia para aquilo. Tem gente que aprende rápido, ela mesma vai lá e faz, e tem gente que simplesmente não tem a vocação para mexer com as coisas tecnológicas, né? Então, precisaria pagar uma pessoa que prestasse esse serviço para ela, né? E a outra pergunta, Lucão, já que você respondeu, fica para você também. O que você faz para resolver essa falta de planejamento? Até agora você não tem feito nada, você já pensou em fazer alguma coisa, ou ainda não, mas ainda não tirou do papel? O que você está fazendo para isso? Uai, eu só tento vender um mês antes. Se não tiver um quórum uma semana antes, eu cancelo a atividade. Bem bruto, o sistemático. Entendi. Ok. Então é isso. Pode passar, Jaque. Primeiro, sobre o comportamento do cliente. Quando uma pessoa, aqui todo mundo é da área de turismo, né? Ou é hospedagem, ou é experiência, enfim, passeios, né? Que posso chamar de experiência. Quando uma pessoa ela quer uma hospedagem ou uma experiência, para onde ela vai primeiro? Se a pessoa já quer, ela já tem uma intenção de compra, ela vai direto no Google e coloca lá, né? E às vezes a gente está scrollando ali a tela do celular, scrollando, para quem não sabe, é o movimento de ficar rolando a tela do celular. Então a gente fica ali scrollando eternamente, de repente aparece um anúncio ou um post de alguma coisa que interessa a gente. E aí a gente vai até essa página. Mas geralmente, quando há uma intenção de compra, a gente vai primeiro no Google. A gente pesquisa no Google e dentro do Google eu coloco aqui embaixo. O cliente busca as opções, os destinos, hospedagens, experiências, ele busca exatamente o que ele quer. Depois que ele acha uma empresa, poxa, gostei dessa empresa aqui, ou ele lista algumas empresas, o que ele vai fazer? Ele vai conhecer essa empresa no Instagram. Ele vai ver se tem uma página. Eu, por exemplo, faço isso, já falei outras vezes, gostaria também, se vocês quiserem compartilhar, como é que como é que são as compras de vocês na internet, porque eu sou assim, se aparece um anúncio para mim no Instagram, eu gostei, eu vou ver se tem ficha no Google, vejo as avaliações, vou na página do Instagram, vejo como é que é. Se for uma página tipo com 3 posts, eu já fico assim, esquisito. Parece que fez a página agora, já fico com o pé atrás. Aí vou ver os comentários todos também, e várias vezes eu já fugi de golpe, porque lendo os comentários várias vezes, eu vou lá e leio. É golpe, não caio nessa. Comprei há 3 meses e ainda não recebi. O saque não responde, então já saí de um monte de furada por isso. Lucas, pode falar. Para mim aqui, no caso, é totalmente ao contrário. Primeiro é o Instagram, depois Google, depois site. Mas o Instagram, no caso, para você, como seria isso? Eu digo assim, Google, quando a pessoa já tem uma intenção. Quando você tem uma intenção, você vai primeiro no Instagram também. Algumas pessoas fazem isso. Coloca lá, churrasco em Brasília, espetinho em Brasília no Instagram.
Pode ser. Algumas pessoas fazem, mas assim, o grande carro-chefe que a maioria das pessoas ainda fazem é o Google. Mas no caso, explica mais um pouquinho para a gente, como é que seria isso para você? Sim, as vendas totalmente são vendidas primeiramente depois de um Reels, né? Ah, O sim, entendi. Um Reels leva a galera a mandar mensagem. Depois que a galera manda mensagem, a galera vai pesquisar, né, sobre a Uhum. atividade. E depois que a galera pesquisa sobre a atividade, elas vai para o site e depois vem até mim, né? Que lá no site tem o nosso número e a galera. Mas o primeiro mesmo, no meu caso, é o Instagram. Sim. E aí você faz um controle, tipo assim, você faz uma pesquisa com a pessoa para saber de onde ela veio mesmo? Quase 90% Instagram. Bacana. É isso. A vantagem de ser do ramo de turismo, e principalmente do ramo de experiências, para hospedagens, eu vejo que é mais o Google, mas para experiências, a vantagem é essa, porque você coloca ali, você posta o Reels e gera desejo na pessoa. Então, quem é da área, quem gosta, quem vai pegar e vai olhar de fato. Mas, para a grande maioria das pessoas, quando elas têm intenção de alguma coisa, eu quero achar uma hospedagem, eu quero comprar uma passagem, eu quero fazer uma massagem, eu quero um médico tal, eu quero isso, gera o carro, o chefe ainda é o Google, né? E o Instagram vem em seguida justamente por causa disso, dos anúncios patrocinados, das collabs, dos reels que viralizam, então vem logo em seguida. Mas aí vem Google, vamos colocar assim, né, como carro-chefe ainda, busca intencional. Aí, aí eu vou lá, estava falando de mim, vou lá, vejo o Instagram para validar, entro no perfil, observo se aparece profissional, olho os comentários, depois vai na ficha do Google direitinho, confere tudo, anota tudo, resposta de avaliação, avaliação negativa, positiva, as pessoas leem tudo. Na verdade, elas vão investigar. Aqui no cantinho eu escrevi: o cliente não compra no impulso, ele investiga a sua marca primeiro, ele investiga você primeiro. Se você não aparece bem nessa investigação, você nem vai entrar na disputa com os outros concorrentes. Então, precisa estar muito bem posicionado para, nessa investigação, que aquele lead qualificado está fazendo, você se sobressaia, né? E aí, depois disso tudo, dessa investigação, ele vai decidir falar com você, com a sua marca, entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo direct, enfim, pelos canais que você disponibilizar. E coloquei aqui errado, pesquisa no Google o título, mas na verdade é fechamento, né? Que é a questão de fechar mesmo com você o produto que ele queria. Pode passar, Jaque. Então, esse é o comportamento do cliente. Ele não vai comprar no impulso, ele vai investigar a sua marca e, por isso, a importância de estar bem posicionado, né? A verdade sobre o turismo. Como eu falei, o turismo ele é um segmento muito bom, porque todo mundo, em alguma escala da vida, faz turismo, vive experiências, paga por experiências, hospedagens, gastronomia, tudo. Então, o turismo é um segmento unânime, eu diria assim, né? Todo mundo vai fazer em algum momento da vida e por várias vezes, né, ao longo dos anos. Então, não tem um problema de interesse. Tem problema de confiança e estrutura. E aí a gente vai começar a desenvolver isso. Onde é que está o erro? O que mais afasta os clientes no digital? Aí o Lucão, por exemplo, que falou que a galera vem mais pelo Instagram. Um perfil aleatório com conteúdo misturado, sem identidade, conteúdo que mistura coisas da marca com coisas pessoais, perfil que é bonito, mas não tem clareza de informações, às vezes não tem informação nenhuma, com informações às vezes equivocadas, uma comunicação genérica, falta de direcionamento, segmentação, é aquela velha história, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Tudo bem que turismo é meio unânime e não tem problema de interesse.
mas existem categorias de interesse dentro do turismo, né? Então, cada hospedagem, cada experiência, cada estabelecimento de gastronomia, ela precisa direcionar as suas plataformas, o seu SEO para os clientes ideais, né? Às vezes tem uns, por exemplo, que são um ticket muito alto, às vezes é médio alto, às vezes é um outro tipo de pessoal, então tem que direcionar muito bem. Senão, é isso. Quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém e os resultados não chegam. E o que é bom ter sempre o que geralmente tem, falta de informação e de prova social. A pessoa entra no perfil e não consegue as informações necessárias que ela quer, e também não tem prova social, que no caso são os feedbacks, experiência de cliente, mostrando mesmo em vídeo ou em foto, ou aqueles cardzinhos com o texto que o cliente mandou para a sua marca. Quando não tem nada disso no perfil, está faltando coisas muito importantes. Então, é extremamente significativo que tem essas coisas, então o erro está nisso, na falta disso. Pode passar, Jaque. Pode falar. Jaque? Pode falar, Lucão. Estou falando aqui, mas na verdade estava fechado. A questão dos canais é muito importante mesmo, porque eu sou assim, eu olho o Instagram e aí eu gostei, eu vou na marca para encontrar lá no Google. Não tem essa não, justamente para ver se tem avaliação. Então você está em múltiplos canais é muito importante. E não tem essa também no Airbnb, mesmo que o Airbnb tenha uma credibilidade bem boa, eu ainda tento achar aquela casa, aquela hospedagem que eu estou, né, querendo reservar no Airbnb. Então, assim, eu acho que é um conjunto mesmo. Vale a pena gastar o seu tempo e fazer com que todas tenham o mesmo, vamos dizer, busquem o mesmo nicho, o mesmo público, né? Porque de repente você faz um Instagram maravilhoso, mas lá a ficha Google tá horrível, não tem uma foto, tem uma foto de fachada que alguém colocou há muitos anos atrás, então tem que tomar muito cuidado com essa imagem aí em todos os canais. Sim, tem que ter consistência em tudo, visual, de comunicação, tudo. Consistência. E também não é aquele negócio de estar em todos os canais, é estar nos canais que são mais válidos para a sua marca. Lucão, você tinha levantado, tá com a mão levantada, pode falar. Ele está com a mãozinha levantada. Acho que ele só deixou a mão. Ok. Uma das... Vai falar? Tirou. Então, uma das primeiras estratégias, antes mesmo do Instagram, que eu acho não, que com certeza é extremamente importante, é a ficha do Google. Fala para mim aqui, todo mundo já tem ficha do Google? Todo mundo tem? Quem não tiver, fala aí, se entrega. Na verdade, Bacana. oi. Oi. Na verdade, você falando de Google, eu nem sei se nossa casa está lá no Google e como está no Google. Você falando isso aí agora que eu estou me tocando, né? Realmente eu não sei. Eu não sei como estamos lá no Google posicionado lá. Pois é, tem que. Qual é a marca, perdão? Casa Bela Vista do Cerrado. Casa Bela Vista do Cerrado. Porque eu estou com um foco mais no Instagram. Estou Sim. deixando, enfim, e o Google realmente eu não parei para cuidar disso sobre o Google. Então, assim, eu realmente. Eu inclusive fiz um site que eles iam disponibilizar no Google também, mas eu nem fui procurar se realmente está lá, como está. Enfim, eu estou totalmente por fora da É questão do Google. Alessandro, né? Isso. Então, Alessandro, eu já deixo isso para você. É de extrema importância, para ontem mesmo você ver essa questão do Google. Por quê? Traz muita credibilidade.
Porque quando a pessoa, como eu falei, não sei se você chegou, quando eu estava falando que que o cliente, antes de fechar, ele vai investigar a sua marca, né? Sim. Então, ele vai no Instagram, ele vai ver seu site, ele vai na ficha do Google, porque na ficha do Google tem a sua nota, tem avaliações que os seus clientes vão deixar ali para você, da sua marca. Então, eles vão lá ver, será que tem uma avaliação ruim aqui? A gente vai pesquisar isso, entendeu? Então, é extremamente importante a ficha do Google, não é um bicho de 7 cabeças para fazer, é fácil, é rápido, então não deixem de fazer ficha do Google. Como eu coloquei aqui, o custo invisível de não ter uma ficha do Google. Muita empresa no turismo ainda depende só do Instagram, como você falou, que está mais focado no Instagram, mas quando a pessoa pesquisa no Google e não encontra a sua empresa, a confiança dá uma caída, a credibilidade dá uma caída. Por isso que é de extrema importância ter a ficha do Google. Pode falar, Jaque. Eu vou falar que tem muita gente que fica com medo de colocar, ainda mais quando é hospedagem, fica com medo de colocar o endereço. De repente, você pode colocar até uma rua. Por exemplo, aqui em casa, antigamente, era o endereço certinho. Só que aí a gente acabou preferindo colocar na avenida, próximo, sabe? Justamente para que, né, tenha essa segurança aí de informação. Mas que dá um aspecto mais profissional ao empreendimento, dá. E outra coisa também, às vezes a pessoa está querendo buscar uma hospedagem próximo a algo, e se ela vai no Google, né, buscar por essa hospedagem, de repente você tem a sorte de estar próximo ao que, né, por exemplo, ela tem que ficar próximo da igreja, no caso do Alessandro, da igreja ali a São Francisco de Assis, aquela igrejinha linda. Então, nesse sentido, vale muito a pena mesmo ter, nem que não seja no endereço preciso, pode colocar algo um pouquinho mais distante, mas uma coisa que é interessante saber é que o Google, ele está muito criterioso mesmo, e às vezes ele tem que te mandar, ou de repente, uma correspondência, né, para ver se de fato é aquele endereço, ou de repente ele pede uma documentação para provar que aquele empreendimento fica mesmo nesse lugar e que se ele existe. Então, tá mais chatinho fazer, mas vale mesmo a pena. Sim. Eu não digo nem que vale a pena, eu digo que é essencial uma empresa ter uma ficha do Google. O cliente quer confirmar pela ficha se você existe de verdade e se você é bom, né? Porque ele vai ali ler todas as avaliações e ele vai constatar se você é bom ou se você não é bom, através dessas avaliações. Aí ele vai ver a localização, as fotos reais, telefone, tudo isso gera credibilidade. E quando se tem uma ficha do Google, ela tem que estar otimizada para o quê? Para acontecer exatamente isso que a Jaque falou. O Google tem o Google ADS, que você paga para ele te colocar lá o anúncio nas primeiras colocações, nos primeiros lugares, e tem essa ficha do Google, que é orgânica. Quanto mais você otimiza ela, quanto mais você tem avaliação, quanto mais a sua nota é boa, ele vai te ranqueando para melhor, e aí as pessoas te acham mais fácil. Então, quando as pessoas colocam lá, não, hospedagem no Lago Oeste, hospedagem em Brasília. Se você estiver bem ranqueado, você vai aparecer para essa pessoa que está fazendo essa busca. Entenderam? Então, sem ficha do Google, você perde presença nas buscas, perde credibilidade, perde tráfego orgânico e perde clientes prontos para comprar, porque o Google é justamente isso. São clientes que já têm intenção de compra, eles já estão quase ali no final, assim, no fundo do funil, que a gente vai falar mais para frente, funil de vendas. Os clientes estão já ali com intenção de compra. Então, quem não tem ficha do Google acaba perdendo um pouquinho nessa parte. Não, é Então, só uma pergunta. pode falar. Deixa eu te perguntar. Tem a possibilidade, por exemplo, de compartilhar as avaliações do Airbnb com a ficha do Google? Como é que funciona isso no caso?
Não, no caso, o Google disponibiliza um link próprio que você vai passar para os seus clientes e aí eles vão fazer diretamente na ficha do Google. Aí eles podem acrescentar fotos que eles tiraram, tudo. Se acrescentar fotos, melhor ainda. Mas é um link próprio da ficha do Google. Tá ok, obrigado. Nada. Alguma dúvida dessa parte? Podemos prosseguir? Essa é uma das estratégias de plataforma para ser. Eu falo que pelo menos 3 é um triângulo assim vital para qualquer marca na internet. Ficha do Google, Instagram e quem puder um site ou uma landing page. Então agora a gente viu a ficha do Google. Pode passar, Jaque. Aí agora vem o Instagram, que também é um dos carros-chefes aí de rede social. TikTok está muito em alta, só que o TikTok tem um público muito específico, é um público mais jovem. Então, o Instagram, para a maioria das marcas, ainda é o melhor canal, assim, em termos de rede social, né? E é onde o cliente também te avalia e investiga a sua marca no caso. Então, não basta apenas estar aparecendo lá no Instagram, não basta apenas postar, tem que postar com intenção e transmitir confiança na página também. Uma bio que a pessoa entre e saiba exatamente o que você está oferecendo, como que você oferece, os destaques, quem somos, o que fazemos, enfim. A Jaque lançou um modelinho, a gente sempre pega inspirações de outros lugares, né? Mas ela começou a fazer tipo banner nas páginas, né, Jaque? Com as informações principais. E eu gostei muito, comecei a aderir também nas páginas que eu gerencio. Então, as primeiras 3 postagens, porque a gente só consegue fixar 3, as primeiras 3 é quem somos, missão, valores, visão, o que oferecemos, quais as dores que a gente soluciona. Então, as primeiras 3 postagens que ficam lá eternamente fixadas são essas. Então, o cliente entra e ele já vê. Então, você na sua página pode falar o que é mais importante o cliente entrar aqui e achar. E aí você coloca nessas 3 postagens. Se não quiser, você pode colocar os destaques. Os destaques, infelizmente, a gente não consegue fixar. O Instagram ele traz milhares de atualizações por mês para deixar a gente doido, só que umas importantes ele não traz e são simples, que são, por exemplo, você poder fixar os destaques, né? Tipo, eu coloco lá, quem somos? Se eu salvar em qualquer outro destaque, o destaque que eu salvei, tipo, nada a ver com quem somos, vai ficar na frente do quem somos. Eu não consigo fixar ainda. Então, tem que botar outra coisa ali de novo para ele voltar para o primeiro lugar. Então, quem não quiser fixar esses 3 posts, pode fazer os destaques bem organizados com todas as informações. Onde estamos, quem tem restaurante, o cardápio, quem somos, os horários de funcionamento e o que mais vocês acharem importante, vocês pegam aquelas perguntas mais frequentes e respondem elas e distribuem nos destaques. Então é isso. Alguém levantou a mão? Não. Aí um checklist visual, né? O que seria uma boa página do Instagram? Primeiro, nome de usuário e nome do perfil com palavras-chave. Por exemplo, o Lucão, que é do turismo de aventura. No nome dele e no nome de usuário precisa ter turismo, precisa ter aventura, precisa ter Brasília, Goiás, rapel. As principais palavras-chave tem que ter tanto no... Aí não precisa repetir. Quando coloca uma já no nome de usuário, você pode colocar outras no nome do perfil. Isso é muito importante para aumentar as chances da sua marca aparecer no pesquisar do Instagram. Sabe quando a gente pesquisa lá? Por exemplo, não fui no Google pesquisar uma hospedagem, fui ali no pesquisar do Instagram, hospedagem em Brasília. As
páginas que tiverem o nome hospedagem e tiverem o nome Brasília no nome de usuário ou naquele nome que vai em negrito do lado da fotinho, elas têm mais chances de aparecer no pesquisar do Instagram para as pessoas. Então, palavras-chave sempre, na bio, no nome do usuário, no nome do perfil, nas legendas, em tudo hoje em dia que vocês puderem colocar palavras-chave, vocês coloquem, porque o Google, inclusive, antes não tinha isso, ele está indexando esse conteúdo com palavras-chave dentro da plataforma deles, do Google. Então, vai para a IA do Google, então, quando alguém pesquisa, já aparece em outras IAs. Então, sempre usando SEO, que é a segmentação, as palavras-chave. O Thiago mesmo já falou que ele já apareceu numa IA aí. Então, é isso, gente. E o que mais? Achei que fosse uma mãozinha. Perfil organizado, aí, configurações, SEO, que é justamente a questão das palavras-chave, destaques claros, com capinhas harmônicas, bonitinhas, de acordo com a sua identidade visual, fotos e vídeos reais. Aí eu coloquei IA com interrogação, por quê? A IA, gente, ela é muito boa. Ela acelera demais os nossos processos e ela dá conta de muita coisa. Mas se você não tem as técnicas mesmo de dar o prompt certo, as técnicas do design gráfico, todo mundo vai ver que é IA, entendeu? Então, às vezes ela coloca o espaçamento pouco, aí fica quase grudado nas margens, ou em cima ou embaixo, tem errinhos, ele muda o logo às vezes, então você tem que ter muito domínio do que você vai pedir, vai lapidando, troca isso, coloca aquilo, não sei o quê, para poder usar a IA. E mesmo assim, às vezes, fica com cara de IA. Tem gente que adora. Eu ainda não gosto muito, como eu mexo com design gráfico, com aquela coisa ali com cara de IA, eu não curto muito. Então, eu acho que a gente pode moderar nessa questão. Então, fotos e vídeos reais é melhor, sempre em boa qualidade, informações fáceis e claras. Coloquei o velho ditado, a primeira impressão é a que fica, né? Quando a gente entra, também já falei isso outras vezes, em reuniões passadas, quando eu vou fazer essa investigação e eu entro no Instagram e está uma zona, eu nem olho, eu já saio. Quando vejo que está aquele negócio, uma informação de uma coisa misturada com outra, um carnaval de cor, de informação, uma panfletagem, aí eu já saio e não faço nada. Inclusive, coloquei aqui do ladinho 2 coisas para evitar que a gente vai ver nos próximos slides: panfletagem e falta de padrão. Pode passar, Jaque. Posso só complementar? Pode. Acho que com certeza você deve ter colocado também. E, gente, chamada para ação. A legenda na IA, no ChatGPT, é maravilhoso, mas faz uma coisa padrão, sempre colocando reservas, acesse o link na bio para reservar, reserve agora, jogar uma chamada para ação e já onde que ela vai conseguir fazer isso? Porque Isso. o que eu vejo é que tem gente que coloca poesia, coloca foto, por exemplo, de hospedagem, uma poesia. Aqui é um lugar harmônico com o canto dos pássaros, mas no final das contas, aqui o quê? O que você está vendendo? O que você quer com aquela... Porque ali está a conversão, entendeu? Link na bio, nos stories tem o link, tentar fazer com que realmente a pessoa entenda o que você quer e como faz para ela conseguir, né, adquirir aquilo, reservar, enfim. Eu acho que é importante, né? Mas aí você deve falar também. Não, na verdade, eu até não coloquei sobre CTA. Ótima contribuição. É verdade. Pode passar. Aí aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre identidade visual, porque tem gente que acha que não tem necessidade, mas olhem comigo.
A estética comunica antes da legenda. Então, tipo assim, se a pessoa. É por isso que falam tanto no tráfego pago, quando você vai fazer um anúncio, se o seu criativo for ruim, você vai estar gastando dinheiro à toa, porque ele não vai chamar atenção. A pessoa primeiro vê, aí, se ela viu uma coisa que ela gostou, ela aí tem aquele interesse, aí que ela vai continuar a ação. Se ela viu e já não, uma coisa mal feita, feia, não sei, ela nem vai continuar a ação, nem vai seguir. Então, identidade visual é importante, sim. E a identidade visual é o quê? Sua paleta de cores, o seu logo, um padrão, harmonização das cores, organização, tipografia, consistência naquilo. Esse primeiro exemplo aqui, ó, já que se você quiser você consegue dar um zoomzinho no primeiro? Acho que só subiu um pouquinho, você consegue? Isso. Aqui dá para ver, ó. Tem amarelo, tem laranja, tem azul escuro, tem azul claro, tem um, um verde musgo aqui, tem roxo, lilás, outro tipo de verde. Tá um carnaval só isso aqui. Não é legal. Há quem goste. Porque gosto é aquele negócio que cada um tem o seu, mas assim, profissionalmente falando, não é uma coisa legal, tá? Não tem um padrão, não está harmônico, então não é uma coisa que você chegue e causa profissionalismo. Pode pular para outra. Agora vamos ver a diferença. Vamos arrumar isso aí, Lucão. Depois eu vou dar uma olhada melhor no seu. Já entrei na sua página, mas agora eu não estou lembrando. Depois a Jaque, como é que chama? Compartilha aqui com a gente a sua página. Agora vamos ver esse. Concordam que está muito mais harmonizado, está bonito, está elegante, está gostoso de olhar, de se ver. Estou errada? Vocês podem interagir comigo, tá, gente? Aí tem esse que está bonitinho, perfeitinho. Pode passar para o outro, Jaque. Pode passar. Aí tem aqui dois estilos. Esse primeiro, ele também está harmonioso, está com cores padronizadas, está com um estilo padronizado, está bonito. Só que tem uma coisa que está errada nesse layout, e eu queria que vocês identificassem e me falassem. Dá um zoom nele aí, por favor, Jaque, no primeiro. O que vocês acham aqui? Ele tá ok, tá bonito, tá harmônico, mas tem um negócio aqui que não tá legal. O que é? Quem vai se encorajar a falar? Vou deixar vocês olharem um pouquinho para ver se alguém dá um chute. Não é o contraste, Lucão. Não. Será que é poluição visual? Não sei. Também não. E Por que vocês não acham que ele está harmônico? Ele está bonito, e talvez não esteja nas cores do gosto de cada um, mas ele está harmônico, está bonito, está com a paleta de cores, está com as fotos bonitas. É uma coisa que está se repetindo em cada um deles. Ninguém vai dar mais palpite? Então, vou falar. Panfletagem, gente. O que é panfletagem? Você usar o seu Instagram só para oferta, 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 promoção, desconto, venda, venda, venda. Panfletagem digital. As pessoas não gostam disso. Como é uma rede social, o ideal é que, lógico, a página é de uma empresa, então você vai diretamente ofertar algumas coisas, mas sempre tem páginas que é o tempo inteiro. Se hospede aqui, tanto, final de semana por tanto, ou viaje com a gente, não sei o que, então aqui, ó, verão é com a gente, aí tem o preço.
Seu refúgio de luxo no litoral, aí tem 20% nas férias. O outro, 979 não sei o quê. Férias em janeiro, aqui. O outro, 50%, 10% off. Isso é panfletagem digital. A sua página vai aparecer classificados, né? De venda, 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 venda. Então, o mais ideal é você vender sem parecer que está vendendo. Você mostra o que você oferece, o que você vende de uma forma agradável, gostosa, que a pessoa vai olhar e vai querer mais, vai querer saber e vai te procurar. E aí você passa todas as informações para ela, entendeu? Não estou falando que você não pode colocar ofertas na sua página, não é isso. Você pode colocar, mas não lotar o seu feed de ofertas e um atrás do outro. Isso não é legal, a gente chama isso de panfletagem digital e já foram feitas pesquisas com os usuários, eles não gostam disso, da página ficar o tempo todo oferecendo coisa, sabe? Aquelas coisas assim. Então, é isso. Tem uma pessoa querendo entrar, Jaque. Aí. Vocês concordam com isso? Ficou claro para vocês? Discordam? Beleza. Pode. Aí passa aqui para essa do ladinho, Jaque. Esse aqui é um outro estilo de feed. É um feed que hoje em dia o pessoal chama de aesthetic, né? Que é clean, só com fotos. Aqui eu escolhi um com fotos mais claras mesmo, mas pode ser só fotos mais vibrantes. Eu, pessoalmente, acho lindo esse tipo de feed, que ele parece que mostra mais, assim, é como se oferecesse a experiência propriamente dita, sem escrita nenhuma. Isso é um gosto meu, tá? Não precisa ser assim. Mas é um outro estilo de feed que é bem bacana e alguns clientes meus eu consigo já fazer nesse estilo de colocar só as fotos e fica muito bonito, fica muito legal. Nani, Pode falar. nessa linha aí do que tu tá falando, por exemplo, eu recebo muitos influentes, né, que vêm para mostrar a casa, enfim, fazer collab. E o que que acontece? Eu já tenho muitos vídeos no nosso Instagram de influencers mostrando a casa, né? Mostrando a casa, toda a casa, como é que é e tal. E o que que eu estou fazendo agora? Eu estou pedindo para esse pessoal que vem, influencer, para eles fazerem um depoimento sobre dentro da casa, entendeu? Sobre relacionamentos, sobre esse momento junto do casal, enfim, sobre o que que eles quiserem, até para mudar um pouco, porque se eu continuar só chamando influência para mostrar a casa, acho que fica um pouco também, vira até uma panfletagem, mais ou menos do que você está falando, entendeu? Aí já fiz 2 vezes agora, já fiz 3, inclusive, né? E a tendência é fazer só agora dessa forma. E funcionou, Alessandro? Olha, assim, eu fiz 2 vezes já e eu acho que foi bem. O pessoal acho que aceitou bem. Tem essa que veio agora, inclusive, saiu hoje. Ela vai postar o vídeo, vai postar amanhã ou depois. Mas eu acho que é uma forma, eu acho que tá bacana. Para mim, eu acho que é mais interessante, no caso. É uma coisa que tem mais propósito, entendeu? Do que se você só trazer e mostrar a casa, outra vez mostrar essa casa e tal, enfim. Acho que fica um pouco chato. Então, é dessa forma que eu tô fazendo, acho que é mais produtivo, mais útil para os seguidores, né? Pode variar os formatos. Uma vez você foca tipo num vídeo, você faz um acordo, né, de um tipo de vídeo específico, outra de outro, e aí vai tipo fazendo um rodízio, né, de tipos de vídeos desses influencers e vai Exatamente. soltando. Mas se está dando certo, continua. Entendeu? Se você acha que não. Agora você pode, para não ficar só aquilo, um atrás do outro, assim, você pode intercalar com outros tipos de postagem que dê uma quebra, entendeu? Nisso. Aí você não precisa, talvez, parar de postar os vídeos que eles fazem sempre dessa forma. Sim, isso, exatamente. Se está dando certo. Lucão, você falou
eu perdi o chat. O que você falou? Deixa eu ver aqui. Eu nunca aceitei vendas por seguidores, né? Tem gente que quer trocar a experiência por ter um número de seguidor. Eu nunca fiz isso. Ah, Eu não sei sim. se é errado e não sei se é o certo, mas já teve pessoas que me procuraram e eu falei, não, se você quiser fazer atividade, você vai e compra. Uhum. Não, não é errado nem certo, é como se fosse uma permuta. Se eles é tipo assim, eles te dão a influência deles, te dão não, né? É uma troca, uma permuta. Eles te oferecem a influência deles e você oferece o seu serviço, e nessa troca eles te divulgam. Então, assim, não vejo problema. É muito válido e significativo para muitas empresas, às vezes que são até menores e de repente conseguem. É a mesma coisa, por exemplo, a Cerrado Experience é uma página grande e os empreendimentos pequenos e médios entram na comunidade e fazem collab, né, com a Cerrado Experience e, e consegue mais visualização, mais alcance, mais vendas. Então, eu acho que é de avaliar se vale a pena, se é legal para você, de fato, se não é. Se você vê que vale a pena, vai fundo. Se não tem nada sendo feito errado, eu acho super válido. Ajuda os dois lados. Então, eu acho que algumas vezes é muito de se pensar. Fala, Jaque, pode falar. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma técnica que eu tenho usado, né, nas redes sociais, que deixa mais organizado o layout, né, da página, e em contrapartida também você pode repetir aqueles vídeos que são vídeos que você sabe que aquela ali vai converter mais, ou que, enfim, tem vídeos que convertem, tem outros vídeos que engajam, então, enfim. E aí, o que eu costumo fazer? Das duas, uma, ou eu tiro do feed, se for uma capa que não tá legal, que não tá bacana, ou eu troco a capa. Ah, eu quero repetir o vídeo, só que tem um vídeo ali embaixo que eu já coloquei, mas eu quero colocar ele de novo. Eu faço repost e coloco uma capa diferente, porque, gente, quem vai abrir vídeo por vídeo para ver? Não vai. Se tá, vamos supor, na quarta linha, né? Ali a pessoa vai abrir os primeiros, então vale a pena repetir vídeo, vale a pena, às vezes, tirar o vídeo do feed, né? Porque de repente a capa não tá legal, ou enfim, ou você acha que aquele vídeo não é o público que você está procurando. E o Alessandro, que trabalha muito com essa parte de influencer, nem todos os vídeos, de repente, é interessante estar ali no feed, né? Então, fazer essa dança das cadeiras aí, ainda mais se for uma pessoa que vai afixar, igual a Nani falou, as 3 primeiras. Então, você consegue dar uma organizada na casa sempre, né? É como um fichário. Você pode pegar uma folha e colocar lá na frente, a outra jogar para trás. Então, você tem que dar essas mexidas e não achar, eu estou sem conteúdo, posta de novo, não tem problema. Né? Desde que você use uma outra capa. Quanto ao Lucão, só falar para o Lucão que eu acho que é válido, mas tenta procurar o público certo, né? Quer dizer, o influencer com o público dele, né? Porque às vezes você coloca, por exemplo, uma menina que você sente que não seria seu público, então você tem que ver o perfil de cada um. Exatamente. Tem que entrar na página, por exemplo, uma marca te ofereceu, uma influencer te ofereceu a troca. Você entra na página dela, vê se o público dela é o seu público-alvo, às vezes mas aí ela está te oferecendo visibilidade e alcance, e às vezes a página dela ainda não tem tanta visibilidade e alcance. Eu vejo isso porque eu recebo nos directs das páginas que eu gerencio várias propostas desse tipo. Então, eu que vou analisar se vale a pena ou não a pessoa fazer a troca ou a collab, enfim. E muitas vezes eu vejo que a pessoa vai e oferece, eu vou aí, vou comer, vou fazer não sei o quê, e vou fazer propaganda na minha página. E eu vou olhar
a quantidade de visualizações dos vídeos, de curtidas, vou olhar o engajamento e é super baixo. Então, não vale a pena, porque ela está te oferecendo alcance e visibilidade, aí você vai dar em troca para ela uma coisa e ela não vai corresponder, porque ela não vai conseguir, com os números, né, dela, te dar o que ela prometeu. Então, sempre tem que entrar na página da pessoa, fazer isso que a Jaque falou, ver se é seu público, e também olhar esses indicativos para não entrar numa furada. Para, de repente, você dar o negócio, mas não vai receber o que foi acordado, no caso. Dona, deixa eu só fazer um adendo aqui também, Lucão. Essa questão de seguidores e tal, se é importante ou não. Como vocês bem falaram, isso é uma troca. Na verdade, é o seguinte, por exemplo, no meu caso aqui, o que eu ofereço para os influencers é a hospedagem, entendeu? O local, tudo mais, ficar, ele não precisa pagar. Então, eu estou oferecendo isso. Mas a partir de um certo momento, quando você passa a adquirir também seguidores, por exemplo, hoje a gente já tá nos 8 mil, é poucos seguidores ainda. Mas o que eu percebo é que o pessoal está te procurando também porque eles querem também seguidores. Esses influencers querem seguidores. E a partir do momento que ele faz um collab contigo, aqueles seguidores que são seus, muitos também vão seguir eles. Então, isso também é uma troca. Então, a partir do momento que você adquire mais seguidores, você vai começar a ter influência que vão, como no meu caso, né? Muitos já vieram, solicitaram para fazer parceria e tudo mais, e eu já estou negando, não, tal. Eu já estou escolhendo quem eu quero fazer parceria, porque está aumentando o número de seguidores, eles estão se interessando também, porque eles sabem que além da hospedagem, eles vão ganhar seguidores também com essa parceria. Sim, exatamente. Pode passar, Jaque, por favor. Aqui só uma pinceladinha, como eu falei que eu chamo de triângulo vital para posicionamento online, ficha do Google, Instagram e um site, uma página, né? O Instagram geralmente vai atrair, a ficha do Google vai gerar credibilidade e o site consolida a confiança. É como se fosse uma casa própria ali da marca, né, o site. Tem tudo ali, mostra profissionalismo, é prático, porque todas as informações estão ali, um site bem feito, né? As informações claras, está tudo mais centralizado ali. A pessoa abre e já está ali. Então, quem puder investir nisso é muito interessante. Funil de vendas. É uma coisa que todo mundo que vende alguma coisa tem, mas tem muita gente que nem sabe o que é isso. O que é um funil de vendas? Nada mais é do que a jornada que o cliente faz desde o momento que ele te conhece, que ele viu alguma coisa sua, até o final, que é comprar alguma coisa sua, uma hospedagem, uma experiência, enfim, ir ao seu restaurante. É a jornada do cliente desde a primeira vez que ele te viu até o final. Esse que é o funil de vendas. Todo mundo que vende alguma coisa tem um. E ele é muito importante, você acompanhar onde que o seu lead está. Se ele está no topo, ainda está frio, se ele está no meio, se ele já está ali quase assim, se você der um CTA, se você direcionar ele, ele vai comprar. Então, a gente precisa mapear esse funil de vendas dentro da marca, dentro das plataformas que a gente utiliza para divulgar a nossa marca. Pode passar, Jaque. Gente, se alguém levantar a mão e eu não ver, pode abrir o microfone e falar, tá? Aqui. O problema é que muita gente, primeiro, não sabe nem o que é um funil de venda, nem que existe, e quem sabe, às vezes, não sabe utilizar o funil ao seu favor, né? Quando a gente entende o funil, a gente fala a coisa certa para as pessoas certas na hora certa. Você não vai oferecer um e-book para quem acabou de te conhecer. E-book, no caso, seria um meio de funil, digamos assim. Um vídeo viral, um vídeo muito bacana do que você oferece, a pessoa olha e fala, caramba, que legal, ali é o topo do funil, ela está te conhecendo, ela ainda está fria para você oferecer certas coisas. Então, você vai desenvolvendo esse relacionamento com o seguidor, com o usuário,
com o lead, né? E aí, quando ele começa ali mandando uma mensagem no direct, uma mensagem mais intencional, mais específica sobre certas coisas, ele já passou para o meio do funil, aí você pode oferecer alguma coisa, e aí a gente tem que ir mapeando o lugar dos nossos leads para conduzir ele para onde a gente quer, que é, no final, né, concretizar a venda do nosso negócio. E para isso, para não ficar nessa, como aqui, quem não liga para funil acaba dependendo de sorte, passa, não tem controle do processo, do lead, do potencial cliente, né? E um CRM ajuda muito no funil, porque ele organiza o caminho do cliente até a compra, né? O CRM é como se fosse um controle de relacionamento e ele ajuda a identificar de onde o lead veio, organizar os contatos, lembrar follow-up, separar clientes por interesse, acompanhar em que etapa cada lead está, não esquecer de ninguém, porque às vezes a mensagem foi e passou. Então, ajuda a não esquecer de ninguém, registra histórico de conversa, entende o que converte mais, o que está convertendo mais. Então, e geralmente é um site ou um app, pode ser, a Jaque usa, não sei qual que ela usa, ela pode falar melhor sobre o CRM e da importância dele, mas tem o HubSpot, RD Station, Pipedrive, tem vários. Acho que todas as marcas assim que já têm um fluxo grande de clientela deveriam ter um CRM justamente para saber de onde que está vindo cada coisa, em qual, esse aqui está onde? Está no começo do funil, está no meio, já está quase assim para comprar, como é que está, né? Serve para mapear tudo isso. Pode falar, Jaque. Então, isso é só o começo, porque a gente está chegando num momento, né, que a Cerrado está chegando nesse momento que o CRM a gente já está conseguindo controlar, os clientes que já são nossos a gente controla dentro de um grupo no WhatsApp, então ali já é o fundo do funil e são pessoas que já compraram e comprariam novamente, né? Uhum. E ainda tem o pixel que você tem que instalar no seu site, isso a gente já começou. E notícia boa, o Retrilhar você consegue instalar esse pixel, quem mexe com tráfego pago aí no Instagram e também no Google, né? No Google Ads, você consegue instalar no Retrilhar. A Kat consegue fazer isso para gente. Então, assim, o CRM, mas depois do CRM, você ainda tem essa tarefa, que de repente pode ser até antes do CRM, de você instalar o Pixel no seu site, né, ou no Retrilhar, enfim, não dá para instalar Pixel no Airbnb, quem me perguntar, não dá, mas o Airbnb, ele também já trabalha muito com isso, a pessoa deixou o carrinho abandonado, ele vai mandar um e-mail falando, olha, você estava vendo casa nessa, essa casa, não sei o quê, agora, entendeu? Então, eles têm já essa manha aí de funil. Agora, a gente tem que fazer o nosso papel também, que é instalar os pixels dentro do nosso site e também no Retrilhar, enfim, para que você não faça um tráfego pago em vão. Você tem que começar a fazer um tráfego pago e o Instagram começar a reconhecer quem é novo ali naquela página, quem já interagiu. Então, é importante também já começar a trabalhar com isso, além do CRM. Bacana, perfeito. É isso mesmo. Alguém aqui já usa CRM? Já está ligado nessa coisa de funil de vendas, ou é novo? São conceitos novos? Vou entender. Olá, boa noite. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Então, para mim é tudo novo. E assim, eu vim para a live mesmo na expectativa de entender um pouco melhor, né, o que é. Eu fico escutando, né, são várias siglas, vários nomes novos, e eu ainda não me apropriei de tudo, sabe, Nani? Então, essa coisa do CRM, né, o que exatamente, como buscar isso, né, qualificar,
Aí a Jaque trouxe agora do Pixel no site, às vezes até já faço isso tudo, mas não sei exatamente onde está, sabe? Coordenar, talvez colocar numa linguagem mais acessível para leigas como eu. Não, tudo bem. Esse resuminho aí, até para depois eu pesquisar, enfim, né? Eu sei que o assunto é bem complexo e profundo, não tem como sanar tudo agora. Depois eu vou até disponibilizar esse PDF para vocês, a Jaque também vai disponibilizar a gravação. E o Lucão falou que não sabe nem o que é CRM. Eu vou falar o nome em inglês. Não julguem o meu inglês. É Customer Relationship Management, que é, em português, gestão de relacionamentos com o cliente. É isso, é gestão de relacionamento, é você saber de onde o seu cliente veio, em qual fase que ele tem interesse em quê? É em hospedagem, por exemplo, você oferece hospedagem, nossa hospedagem tem trilha, tem, por exemplo, a Fazenda Alcador, que tem cachoeira, tem trilha cavalo, tem trilha a pé. O CRM vai te ajudar a falar, essa galera aqui quer a cavalo, essa galera aqui quer ir a pé para cachoeira, essa galera aqui quer... Entendeu? Ele vai organizar, é um organizador, um controle de relacionamento com o cliente. É isso. E ele ajuda muito. Mas depois eu vou disponibilizar. Inclusive, sobre funil, eu tenho um e-book prontinho de 30 páginas. Quem quiser aqui dessa reunião, ele está no valor de R$ 25 apenas, que eu ainda não subi para a Hotmart, depois ele vai subir com um precinho maior. Quem quiser depois, ele está bem detalhado sobre funil de venda, o que você tem que fazer em cada etapa, o que é cada etapa, mostrando o comportamento do lead naquela etapa e qual tem que ser o seu. Tá bem desenhadinho, mastigadinho, para quem não sabe nada conseguir pegar e entender. Então, depois, quem tiver interesse, é só me chamar ali no privado, que eu disponibilizo para vocês, tá bom? Alguém ouviu um barulhinho? Pode passar, Jaque. Aí aqui, essa é uma parte, inclusive, do e-book, a única parte que eu coloquei aqui, que é para mostrar a jornada do cliente na prática. Por exemplo, etapa, topo de funil. Qual é a ação do lead? Ele começa a seguir, curte um post, aí some de novo, aí depois volta, aí comenta alguma coisa. E a sua ação é o quê? Atrair com mais conteúdos, assim, leves, leve, que eu digo, é sem forçar uma venda, porque ele ainda está frio, ele ainda é um lead frio, que está só ali zanzando, ainda não ficou, entendeu? Ainda está frio. Meio do funil é o quê? É um lead que já responde a sua caixinha, que já baixa o e-book que você ofereceu e deixa os contatos dele, o e-mail ou o WhatsApp, etc. E aí você vai fazer o quê? Nutrir com autoridade e valor, com conteúdos que de fato façam sentido para essa pessoa. É um lead que já está mais quente. Fundo de funil é aquele que já está ali quase na beirinha de comprar mesmo, pede orçamento, pergunta o valor, planeja alguma coisa, e aí você conduz para uma oferta, aí a CTA, que a Jaque falou, para conversão, com oferta e CTA clara, e fechar a venda. Então, é isso, só que tem muito mais coisas em torno disso, mas o básico do básico é isso. Então, nesse book, são 30 páginas, aí eu dou tudo mastigadinho, desde de cada o glossário todo que envolve essa parte do funil de vendas, o que é, cada ação, tudo. Mas esse aqui é o básico do básico para poder entender. Pode passar, Jaque. Lead, tem muita gente que não sabe, pode passar. Leads são aquelas pessoas que chegam para você, interessadas de alguma forma, ou com uma curtida, a gente chama de lead frio, lead não qualificado, aí tem o lead qualificado, que é aquele com intenção de fato, aquele mais aprofundado. Então, nada mais é que isso.
Depois de toda essa estrutura, você tem seu Instagram bem estruturado, com as palavras-chave, com padrão, harmonizado, gostoso de entrar, de ver, de ver as informações, de ver os vídeos, as fotos, tudo. Você tem sua ficha do Google otimizada, de repente você tem um site. Depois disso tudo, aí tem uma outra estratégia que é importantíssima, maravilhosa, que é o tráfego pago, que é um acelerador de resultados. Hoje em dia, em qualquer plataforma, você pode fazer tráfego pago. Mas as principais é o Google ADS, né? Você paga o Google para ele colocar um link seu patrocinado ali. A Meta ADS, que pega tanto o Instagram como o Facebook. E também tem gente que usa só o Instagram, né? Que é o botão impulsionar. Então, o que acontece? Primeiro aqui, ó, o orgânico constrói presença, o tráfego pago acelera o alcance, visibilidade, posicionamento e as vendas, né? Então, ele é uma ferramenta muito assertiva, desde que seja feita com segmentação correta, para o público correto, aí, nossa, os resultados são maravilhosos. Aí aqui, Instagram impulsionado, gera mais alcance e gera visibilidade. É muito bom para alcance e visibilidade, só que a segmentação é muito limitada. Você não consegue falar para certos tipos de público. Então, ele vai meio que, tipo assim, vai para alguns que você conseguiu, mas vai também para uma galera que você não queria, entendeu? Então, a segmentação é muito limitada, mas ele é muito bom para alcance e visibilidade. Meta DS, que envolve o Instagram e o Facebook. As campanhas de anúncios são feitas pelo gerenciador de anúncios. Aí é uma plataforma dentro ali mesmo, cheia de botões que você vai otimizar e configurar para suas campanhas de anúncios serem maravilhosas. E também é testagem, teste atrás de teste para você ver o que performa melhor. Ele tem uma segmentação muito melhor e ele é mais voltado para conversão e vendas. A segmentação do gerenciador de anúncios é tipo assim, se eu quiser falar só com pais de criança de 1 e 2 anos, eu consigo colocar isso na segmentação. Se eu quiser falar com pessoas que fazem 2 viagens internacionais por ano, eu consigo falar com essas pessoas. Se eu quiser colocar a galera que tem o iPhone 16 ou 17, nem sei qual que está o último, eu consigo falar com essas pessoas específicas. No Instagram, não. No Instagram é bem mais limitado. Então, você, em primeiro lugar, tem que conhecer o seu público. Qual é o seu público, quais são as suas personas, e aí, a partir daí, você vai fazer a segmentação. Esse aqui eu nem vou entrar em detalhes, porque isso aqui é um mundo, seria uma outra aula que nem caberia numa aula só, essa questão de tráfego pago. Mas depois, uma outra vez, a gente pode pensar nisso. Estou fazendo também um e-book sobre esse, bem, como é que eu posso dizer, mastigadinho. Eu brinco até com o pessoal que eu gosto de dar tudo mastigadinho assim, para a pessoa não ter problema. Porque quando eu vou estudar uma coisa, quanto mais mastigado também que eu vejo ali, que eu consiga ver e colocar em prática sem muitos perrengues, para mim é melhor. Então, eu gosto de disponibilizar da mesma forma para as pessoas. Então, está saindo aí também um e-book de tráfego pago bem mastigado e bem completo. Quando sair, eu aviso. E o Google ADS é aquele anúncio para pessoas que têm intenção real de compra, né? A pessoa vai no Google pesquisar porque ela já quer aquilo ali. Então, ela vai ver as opções que ela tem, e ela vai escolher e vai comprar, né? Geralmente é isso. E tem uma segmentação bem refinada também. E ainda é o carro-chefe de anúncios, entre todos. E é muito importante. Esses 3 são bons, cada um com as suas peculiaridades, e o tráfego pago todo mundo deveria fazer. Ah, Nani, muitas pessoas me perguntam, quanto que eu devo investir no tráfego pago? Olha, não é pouco. Dá para você começar com pouco? Dá para você começar com pouco. Você tem resultado com pouco? Você pode ter resultado com pouco. Mas é aquela coisa. Se você anda a pé, né, você vai mais devagar. Se você anda numa bicicleta, você vai mais rapidinho. Num carro, numa moto, num avião. Então, é tipo isso. Quanto mais dinheiro você injetar,
mais rápido você vai, mais acelerados vão os seus resultados. Lucão, você não faz mais porque o seu já está fluindo, é isso? Mais ou menos, mas não tem retorno e eu não estou fazendo mais. Você não faz porque você não tem retorno. Você fazia por onde? Eu fazia diretamente no Instagram. Pois é, esse é o problema. É muito bom para visibilidade e alcance, só que vai para muita gente que não é o nosso público-alvo, foi como eu falei. É bom para você ser conhecido, para o povo ver que você existe. Mas para conversão e venda mesmo, o melhor é Meta ADS e Google ADS, e aí o investimento é um pouco maior. Pode falar, Jaque. Então, para falar nessa questão do tráfego pago para as hospedagens, eu sempre bato nessa tecla e é como a gente trabalha aqui com as nossas hospedagens, tá? A gente fez um teste para as hospedagens e eu costumo colocar o valor mínimo de R$ 6 dia e fica rodando o mês todo. Ah, Jaque, mas não é muito pouco? É pouco, só que eu estou colocando para o link de conversão, que é o Airbnb. E o Airbnb, ele reage muito, muito bem com as pessoas fazendo essas visitações. Então, eu bato na tecla. Quem tem hospedagem faz R$ 6 diário, todo dia. Vai dar 180 mês. R$ 6 dia, e aí você coloca direto para o Airbnb. Ah, mas eu queria colocar para o nosso site, para o meu site. Tá. Você vai colocar para o seu site, mas você já está com o Pixel cadastrado no seu site para você fazer com que a coisa fique inteligente e que esse dinheiro não vá ser rasgado? Depois a gente pode até fazer uma reunião sobre essa questão de Pixel, tá? Já o Thiago, ele usa mesmo grosseiramente direto lá no Instagram, no impulsionado. Ele coloca o link de conversão do Retrilhar. Mas ele pega, de fato, os melhores vídeos e ele investe alto mesmo. A gente investe, acho que 2, 3 mil mês lá dentro do Instagram para as experiências dele. E ele coloca vídeos que de fato reagiram bem e ele já coloca com link de conversão direto. Então, vai ser passeio de barco, pôr do sol, ele coloca. Mas a gente está falando de coisas com tickets baixos, gente. Passeio de barco, pôr do sol, por exemplo, R$ 45. Tá pegando geral, tá pegando igual a Nani falou, vai pegar todo mundo e mais um pouco. Então, se vai fazer um tráfego pago bem feito, tem que fazer para o site, com pixel, bonitinho, organizado, para você começar a trabalhar com funil. O CRM é importante também, como link de conversão, ir direto para o WhatsApp? Mas faz de uma forma que o sistema fique fechado. Por exemplo, nosso CRM, a gente já atende o WhatsApp, a gente atende o Instagram, tudo no sistema fechado. Então, a gente entende que aquele tráfego pago foi eficiente se entrar direto pelo WhatsApp. Se entrar pelo Instagram, a gente entende que não foi do tráfego pago que a gente fez para o WhatsApp. Então, a gente tem que ter esse controle bem certinho para fazer uma coisa certa. É importante ter controle para entender se está fazendo efeito ou não. Isso. Por isso que esse CRM é tão importante. E, Lucão, fica essa proposta, a dica para você investir ou no gerenciador de anúncios mesmo, usar o tráfego pago da Meta ADS, para ver se você tem algum resultado, porque, de fato, o Instagram, segmentação é muito ruim e acaba a gente atirando para todos os lados. E aí traz alcance e visibilidade, mas não traz conversão. E aí, por isso que a Meta ADS é mais voltada para conversão e vendas e o Google ADS também. Então, se eu fosse você, eu testava. Fica essa dica. Pode passar, Jaque. E aí, gente, aqui o atendimento. Esse aqui gera o marketing mais poderoso da face dessa terra. Quem sabe me dizer que marketing é esse? É fácil, fácil a resposta. É tão fácil que vocês não vão nem pensar nela, mas vamos ver se vocês chuta aí.
O marketing mais poderoso, qual é? Boca a boca, indicação. Um bom atendimento, quando a pessoa se sente bem atendida, bem acolhida, com tudo claro, tudo explicado, com aquele atendimento humanizado, tudo, ela vai te indicar para todo mundo. Esse é o marketing mais poderoso, marketing de referências. Você vai virar uma referência no seu mercado, no seu nicho, na sua segmentação. Então, aí eu coloquei lá embaixo, essa parte não é digital. Por que que eu estou falando disso então? Isso aqui já sai da minha área. Mas é porque, gente, não adianta fazer nada disso que a gente falou até agora. Nada lá atrás. Não adianta uma ficha do Google maravilhosa, não adianta um Instagram maravilhoso, não adianta site, não adianta CRM, não adianta Pix, não adianta tráfego pago, não adianta nada disso se quando a pessoa chega no final, onde vai ser ali para comprar, ela não é bem atendida. Aí vem muita demora, aquelas respostas secas, a pessoa chega e fala, oi, tudo bem? Queria informação. Aí a pessoa já joga o preço, não fala nem oi, tudo bem, boa tarde, sabe, aquela coisa seca, não direciona, não dá direcionamento do que a pessoa tem que fazer em seguida, não dá explicação, entendeu? Então, tipo assim, eu já atendi eu já tive muitos clientes que hoje em dia não tenho mais esses, mas há muitos anos atrás. Da pessoa, a gente fazer todo esse trabalho, a pessoa chegar no final e voltar para o Instagram falando, no direct. Ligo e não atende. Ligo e a pessoa foi super grossa comigo, secretária, né, no caso do estabelecimento. Ligo e falam que não sei o quê. Então, tipo assim, aí no caso, não adianta nada você gastar rios de dinheiro em tráfego pago, gastar em otimizar, em deixar tudo maravilhoso, se quando chega onde ela deve chegar, o atendimento não é bom. Então, a gente tem que ter um atendimento humanizado. Eu falo sempre, chama pelo nome a pessoa. Oi, fulano, bom dia, tudo bem com você? Não precisa colocar emoji, não fala meu amor, meu querido, nada, mas seja educado, seja caloroso, tudo bem com você, chama pelo nome, isso faz toda a diferença na hora do atendimento. E aí você conduz ela direitinho, com muita clareza, com todas as informações, de uma forma tranquila e agradável para a conversão, para a compra, para a venda, entendeu? Então, é isso. Eu estou falando, essa parte não tem a ver com digital, não é a minha área, mas é porque a minha área não vai fazer nenhum sentido e não vai gerar nenhum resultado se ela, quer dizer, vai gerar o resultado da pessoa chegar até o atendimento final. Mas na hora que chega a pessoa não está preparada para atender, aí foi tudo por água abaixo. Por isso que eu estou falando. A Dani falou alguma coisa aqui, deixa eu ver no chat. Quer falar, Dani? Total diferença, inclusive não gosto de mensagem pronta. Eu também não gosto de mensagem pronta. Eu gosto mais da humanização, inclusive meus filhos. Eu tenho um filho de 20 anos e vai fazer 18 agora, e surgiu um freela para eles de telemedicina. E aí, às vezes, é o tempo todo que você tem que ficar ali na frente do computador respondendo pessoal, porque quanto mais rápido você também tira a minha, Lucão. Quanto mais rápido você responde, melhor, né? E aí, quando a minha filha quer tomar banho, fazer alguma coisa, eu falo, eu fico aqui para você, que eu já aprendi meio que fazer também, eu fico aqui para você, minha filha. Ela, mas não fica respondendo do seu jeito super, mega, ultra blaster educado, não. Eu acho muito engraçado. Eu falo, gente, você tem que chamar a pessoa pelo nome, falar bom dia, boa tarde, por gentileza, sabe? O mínimo de educação. Aí ela, não, mãe, só você que fala desse jeito. Aí eu, gente, pelo amor de Deus, mas faz toda a diferença. Exaustivo, né? Eu não sei se está saindo meu áudio. Tá. Exaustivo, realmente, mas assim, eu não, nem na plataforma eu tentei colocar no Airbnb as mensagens prontas, né? Mas acabava que eu respondia e depois vinha a mensagem pronta, mais ou menos no que eu ia falar, e eu falava, não, gente, eu não dou conta. Essa coisa robotizada, quando eu estou na posição de cliente, eu fico para morrer com isso, acho horroroso.
Eu também não gosto muito. É muito cansativo, mas eu acho que o retorno é muito, muito bom, assim, porque a pessoa pode até não fechar por qualquer motivo, mas ela te Uhum. indica. É, E pode falar. não, acho que era isso. Eu acho que assim, quando é só robô, eu não gosto. Mas, por exemplo, continuando com esse exemplo dos meus filhos, do trabalho que eles estão fazendo. Eles têm, no WhatsApp Business, tem aquela coisa de você deixar as mensagens prontas, né? Barra com títulozinho. Então, eles têm esses textos prontos, padronizados para certos momentos, mas eles entram também com a fala humanizada deles no entremeio ali, sabe? Alternando. Ah. Então, fica melhor do que só aquela coisa robótica, às vezes você pergunta e o robô repete, não E sei o fica quê. frio, né? Fica um atendimento muito frio. É, é. E quando não é robô, é a pessoa mesmo, tem É, isso. Às vezes é seca, às vezes não é educada, às vezes é é, curta e grossa, enfim. Então, né? o atendimento final tem que ser maravilhoso para, de fato, fechar o círculo bonitinho. Pessoa Acho que fazer. antes, durante e depois, né? Assim, no caso das hospedagens, que é a minha parte. Acho que antes, durante e depois, inclusive quando você não fecha uma venda, porque acontece de Uhum, você, né, a pessoa não fechar por algum motivo, mas acaba voltando em algum outro momento, né? Mas sim, porque ela foi bem atendida, ela teve um atendimento, não foi aquela coisa patronizada, assim, né, mecânica, né? exatamente. Eu falo assim, é uma coisa que eu ainda fico louca, porque é pela plataforma, pelo Instagram, pelo WhatsApp, mas eu ainda assim prefiro ficar nessa loucura do que robotizar essa questão do atendimento. É. Vai chegar uma hora, quando Assim, eu crescer sei. demais, tipo a Cerrada Experience, que já passou dos 200.000 seguidores, que aí não tem para onde fugir, É, né? Mas aí escolher aquela automatização mais eficiente sim, possível para, né, não... verdade. Aí é isso. Pode passar, Jaque. Aí, terminando, um mini diagnóstico para vocês mesmos se perguntarem, fazer um checklist aqui, para vocês depois, né? Não aqui agora. Para saber se vocês estão bem posicionados. Vocês estão aparecendo no Google, organicamente, pela ficha do Google. O Instagram está otimizado, está harmonioso, está transmitindo todas as informações, transmitindo confiança. A identidade visual de vocês é padrão, é coerente, ou está aquele carnaval, aquela bagunça. Possui site, landing page. Antigamente a gente gastava horrores para fazer um site, porque era tudo de programação. Hoje em dia tem tantas opções fáceis, às vezes gratuitas, ou então pagas, mas sem ser caras, que você constrói uma página bonita, aquelas landing page é aquela página, sabe, aquela longa assim, uma só, que você encontra todas as informações ali, então dá para fazer tudo na identidade visual de cada um. O atendimento conduz direitinho até o final, então isso aí é um checklist para vocês estarem fazendo e, de repente, tendo insight para pensar em outras coisas. Pode passar, Jaque. E aqui uma pergunta final para vocês. Os clientes estão procurando. A questão é, ele encontra você quando ele procura no Google, quando ele procura no Instagram, ele encontra a sua marca? E se ele encontra, a sua marca está bem posicionada ao ponto de ele ver, ler e confiar? Ou seja, a sua marca está gerando credibilidade da forma que você está se posicionando? E a frase última: quem fecha a venda é a confiança construída desde o primeiro contato, desde a primeira impressão, né? Impressão é a primeira que fica. Então, quem fecha a venda é a confiança construída desde a primeira impressão. E é isso, gente. Coloquei aqui um resumo das principais estratégias de posicionamento. Espero que tenha agregado valor para vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar, podendo ajudar, eu vou ajudar a esclarecer.
E agradeço muito a presença de vocês, por terem ficado aqui até o final, escutado, participado. Desejo grande sucesso a cada um de vocês. Jaque, com você. Então, deixa eu já perguntar, como é que faz quanto ao seu, antes que a galera saia, quanto ao seu e-book? Você vai colocar o link ou a pessoa já te procura direto? Eu ainda não estou com o link, eu vou colocar na Hotmart, né? Mas eu ainda não coloquei. Então, nesse primeiro momento, me procurar direto, que aí a gente faz ali mesmo, ali no privado. É o e-book do funil de vendas, bem explicadinho, para quem ainda não tem esse conhecimento. A Nani está no nosso grupo lá da Cerrado, claro, todo mundo conhece ela, mas quem não for da Cerrado, dá um oizinho para ela aqui antes no chat, coloca o telefone, o contato, que aí ela busca, tá? Depois eu desligo aqui a câmera, a gravação, só para não perder esse contato, que eu acho que vale muito a pena. E assim, gente, é um assunto imenso. Se ela está conseguindo colocar um resumo não de forma superficial, mas um entendimento melhor para a gente que é leigo, cara, começa, porque o assunto é grande, viu? E outra coisa também importante, quanto ao Google, que agora eu lembrei, a ficha Google Meu Negócio, trata a sua ficha Google Meu Negócio como um Instagram. Tenta postar, atualizar, eu não digo diariamente, não, porque Deus me livre, né, gente? A gente já tem o Instagram que a gente tem que trabalhar, mas pelo menos de semanal ou quinzenal, porque aí você começa a mostrar para o Google, né, de que você está atualizadinho e que tudo que está acontecendo ali é atual. Então, ele consegue te colocar também lá em cima, porque fala, poxa, tem a credibilidade, está atualizado. O horário de atendimento, ele sempre olha, as fotos ele sempre vai colocar, se tem um contato, ele vai colocar atual. Então, atualize a ficha Google Meu Negócio, que é um jeito que você tem de fazer um tráfego orgânico para, né, de alguma forma, ficar um pouquinho acima. E a avaliação, nem que você bonifique cada pessoa que de fato usufruiu aí do seu, né, da sua experiência ou da sua hospedagem, coloca, olha, desconto de 15% para a próxima, faz avaliação, enfim, arranja uma bonificação que vale a pena a pessoa ir lá e avaliar. Tudo isso conta, né? Eu falo que eu trabalho para Google, eu vou lá, faço post, coloco foto, porque eles querem isso, que a gente atualiza, é igual currículo. Trate a ficha Google como seu currículo que você deixou naquela empresa foda e que você tem que sempre colocar ela para cima. E outra coisa, gente, a ficha do Google, você pega um linkzinho lá, já certinho, é só, você não pede assim, você pode entrar na minha ficha do Google e fazer uma avaliação, não. Você pega o link, coloca o link na conversa e fala, esse é o link da minha ficha do Google, por favor, você pode ir lá e fazer uma avaliação, porque se você jogar assim, vai lá na minha ficha, vai ficar mais... Já é difícil com o link o povo ir, então, sem link, então, fica difícil. Então, você vai lá, você cola o link, fala, pode fazer uma avaliação, por gentileza, e aí, de repente, fazer essa chantagenzinha. Faz lá uma avaliação e ganha tantos por cento. Eu tenho uma cliente que é uma loja de plantas, lá no Espaço Aroeira. E aí eles estavam oferecendo uma mini suculenta para cada avaliação, para cada pessoa que fizesse uma avaliação ali na hora, eles colocaram no caixa assim, um QR Code, né? Isso aí é ótimo para as hospedagens, colocar um QR Code ali na recepção. E aí eles estavam dando uma mini suculenta para quem fazia ali na hora a avaliação. Então, tipo assim, e agora eles já têm muitas, né? E não estão mais precisando dar as suculentas, mas no começo um reforçozinho assim, às vezes é bom. É isso. Eu estou vendo o chat aqui pegando fogo, deixa eu ver o que o povo está falando. O Lucão falou, eu faço chantagem, só disponibilizo as fotos do evento se todos fizerem avaliação. Perfeito, boa.
Dica, com triagem, primeiro por pesquisa, depois avalia. Não entendi direito essa. Pode explicar melhor, Lucas? A gente faz uma pesquisa para ver como é que foi a hospedagem, né? Ah, E aí, sim. e aí depois, assim, as positivas, né? Porque às vezes, eventualmente, acontece alguma intercorrência e aí a pessoa acaba relatando lá na avaliação. Então, para mitigar Ah, isso, sim. a gente faz a avaliação primeiro e aí as positivas a gente encaminha para avaliação. Bacana. E, gente, sobre essa questão das avaliações, mais uma dica. Respondam todas as avaliações, tanto as positivas como negativas. E, se puder, responda não só com emoji, responda uma frase mesmo. Muito obrigada pela sua avaliação, é muito importante para nós. Tarará, tarará. Vai ali e responde. E para as avaliações negativas, eu falo, sem respostas emocionadas. Às vezes eu entro em umas fichas de Google, eu e meu marido, a gente estava se divertindo outro dia, vendo um restaurante lá em Florianópolis, que a gente falou, estava doido para ir, aí a gente foi entrar na ficha do Google e fomos ver. Aí tinha umas avaliações negativas e o dono do restaurante, ele dava umas respostas tão assim, machucado, doído. Cara, a gente fica machucado e doído, mas a gente tem que ir ali na civilidade, na elegância, entendeu? Porque às vezes até você reconquista o cliente, ou se for culpa do cliente mesmo, você nem quer reconquistar, mas pelo menos, sabe por quê? Quem vai na ficha do Google, ela vai olhar todas as avaliações e ela vai ver o que você responde. Então, dali, ela vai tirar quem tem razão, ela vai tirar quem é mais ponderado, quem é mais equilibrado. Então, ela já vai tirar conclusões disso, ela vai ler a sua resposta para a pessoa, e só o fato de você ter respondido com educação, às vezes até admitindo um erro mesmo, falando, olha, essa não é a experiência que a gente costuma oferecer para os nossos clientes, lamentamos que você tenha se sentido desse jeito, se quiser voltar... como cortesia da casa, ou só fala, se quiser voltar para a gente ressignificar, fazer de uma outra forma essa experiência, as pessoas vão ler a sua resposta e isso vai contar muito a favor de você. Então, respondam tanto as positivas como as negativas, e as negativas não respondam de forma emocionada, respondam de forma sensata, tranquila, não deixe aquilo tirar sua paz. É isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Com você, Jaque. Ué, vamos embora, né? Vamos fazer uma fotinho? Vamos. Eu quero ver se o povo mostrar o rosto agora. Todo mundo Mostra o cabelo escondidinho. aqui, só não pode mostrar a mão porque está toda pintada. Eu vou já tirar, peraí, deixa eu já desgravar aqui, parar de gravar. Muito obrigada, Nani. Muito obrigada a todos que estão, ao Fernando ali, Lucão. Vamos embora, deixa eu fechar aqui. Coisa boa, gente. Ô, coisa boa, eu quero fazer uma remada, que a gente ficou de fazer no mês de março e não Eu fizemos. também quero. Quero Exato, fazer várias, inclusive. exatamente, essa remada vai ser remarcada, viu? Eu só posso final de semana que não tiver atividade. Então, por Pois é, favor, ajude o Tem que ser tio. durante a semana, Jaque. Eu pensei nisso, gente. Vamos colocar durante a semana. Eu desmarquei? Não, deixa eu cancelar aqui. A Iris comentou no chat aqui, quando você trata os eventuais problemas logo quando acontecem, evita avaliação